Boa tarde, pessoal. Então, bem-vindos aí de volta aqui ao nosso evento, né, organizado pela Gesti, 10º Workshop de Gestão Hospitalar e o 7º Workshop de Gestão Empresarial. Gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa mesa como moderador, ao Dr. Rodrigo Nóbrega, aqui representando a Gesti e a audiência de todos vocês na sexta-feira à tarde. É incomum a gente ter um auditório lotado, assim, o pessoal entusiasmado para participar, sobretudo depois de um almoço gostoso como todos nós tivemos aqui. Então, já para não atrasar aqui, nós temos alguns integrantes da mesa com voo, né, marcado de volta aí para suas bases. Então já vamos dar início aqui ao nosso painel a respeito de consolidação, fusões e aquisições no setor da saúde. Então nós teremos aqui como palestrante substituindo José Luiz Bichuete. Infelizmente ele acabou contraindo Covid, não sei se era confidencial a informação, Rodrigo, então acabei abrindo aqui, mas era confidencial, Brito. Depois eu me entendo com o Bichuete, então, na segunda-feira. Mas ele está sendo substituído pelo Dr. Rodrigo Nóbrega, né? Então a gente vai ser aí igualmente brindados aí com uma excelente palestra, e teremos como debatedores nesse painel o Dr. Antônio Brito, né, conhecido de todos nós, atualmente diretor executivo da ANAP, né, também passou pelo setor farmacêutico, pelo setor público, deputado constituinte, governador do estado do Rio Grande do Sul, jornalista. Eu sempre esqueço o nome do cargo, Brito, depois você me corrige, mas trabalhou na equipe de comunicação, foi o coordenador da equipe de comunicação do presidente Tancredo Neves, né? Então, pessoa conhecida aí de todos nós e com um histórico aí de contribuições para o nosso país aí gigantesco. Teremos também a presença aqui no nosso painel como debatedor do Dr. Youssef Alimer Júnior, presidente da FEOESP, conterrâneo, aqui, né, médico, nosso querido Dr. Youssef, também conhecido de todos. Então me pediram aqui, só antes da gente iniciar o painel, Dr. Rodrigo, para passar um vídeo, nós vamos ter os dois para depois do intervalo. Então já vamos dar início aqui então com a palestra do Dr. Rodrigo. Chamamos os debatedores depois da sua palestra ou já vamos integrar? Tá ótimo então. Então, com a palavra aqui o Dr. Rodrigo Nóbrega. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Todo mundo animado? Ninguém está com sono por causa do almoço? Quem comeu feijoada? Levanta a mão. Bom, só para esclarecer, né, agradecer aí mais uma vez a presença de todos. Essa palestra seria feita pelo José Luiz Bichuete, pessoa aí amplamente conhecida no cenário da saúde do estado de São Paulo e do Brasil, com diversas titulações. Infelizmente, por conta do Covid, ele não pôde estar aqui com a gente. Ele tentou colher teste até hoje de manhã para poder estar aqui com a gente, mas infelizmente ele não foi possível ele estar presente, e eu assumi essa incumbência de falar um pouquinho sobre fusões, aquisições, etc. Então, deixo aí minha homenagem aí pelo Bichuete, que, inclusive, cordialmente aí me passou a aula dele para que eu pudesse fazer, porque não havia tempo hábil para montar a aula, né? Eu fiz algumas adaptações, porque tenho características diferentes de aula do Bichuete, mas agradeço muito aí por todo o empenho do Bichuete de estar aqui e todo o empenho dele de fazer essa aula. Eu achei que a aula dele ficou fantástica, seria fantástica se ele desse, espero corresponder, tá? Bom, na sequência nós vamos ter um amplo debate aí e poder aprofundar mais o assunto. O que acontece com essa questão? Qual que é o nosso objetivo nesse debate? O objetivo nesse debate é estimular vocês que estão aqui, que têm uma empresa de pequeno, de médio ou mesmo de grande porte, seja da área da saúde, não seja da área da saúde,
a começar a pensar um pouquinho sobre uma nova realidade que nós estamos vivendo. Nós discutimos na mesa hoje de manhã que o Brasil está mudando, que o mundo está mudando, e está mudando de forma muito rápida do ponto de vista da tecnologia, e isso acontece não só na tecnologia, isso acontece no ambiente dos negócios também. Hoje, o mercado está cada vez mais consolidado. De manhã nós tivemos uma mesa aqui, que o Paulo Mota estava presente. Há 20 anos atrás você tinha X usinas de açúcar e álcool no Brasil. Hoje você tem X sobre 2, X sobre 3. Né? E isso no mercado da saúde vem acontecendo de forma muito rápida. Isso não é mais a consolidação do mercado da saúde, não é mais uma perspectiva. Perspectiva de consolidação. Não, hoje ela é uma realidade. Tá? O mercado da saúde está extremamente aquecido no Brasil, então ele movimenta mais de 10% do PIB. Hoje, o Caio comentou que o mercado de agronegócio é em torno de 30% do PIB. Se você colocar as receitas indiretas do agronegócio, esses 30% vão para 40%. E a saúde com 10%. Se você colocar as receitas indiretas, a empresa que limpa chão, do hospital, não sei o quê, nós vamos para 15%. Então, mais da metade do PIB do Brasil está dentro desses dois setores. Então, a saúde hoje ela é o segundo maior setor da economia brasileira. Então, não tem como os grandes fundos, não tem como as grandes instituições nacionais e internacionais não começarem a olhar para o mercado de saúde e querer participar dele. Então, você tem interesse de investidores, né? Você movimenta bilhões de reais por ano, e desde 2015, o capital estrangeiro está liberado pela lei para atuar no Brasil. Então, você já tem aquisição, por exemplo, da Amil pela United Health, que é a maior operadora de planos de saúde do mundo. Você já tem o governo de Singapura investindo no Brasil, você tem China, você tem países do mundo inteiro, capital do mundo inteiro investindo no Brasil e no mercado de saúde. E nós estamos lá com a nossa empresa, né, com 3 clínicas de radiologia, com 3 clínicas de nefrologia, né, de diálise, né, Youssef? Com 2 postos de laboratório em 2 cidades da região, né, uma clínica de ortopedia com vários ortopedistas, enfim. E o mercado está vindo aí com profissionalização, com dinheiro, com capital e verticalizando. Basta pegar o exemplo de Ribeirão Preto. Né? Hoje, em Ribeirão Preto, nós temos a Unimed, que tem 2 hospitais. Nós temos a São Francisco Clínicas, que foi comprada pela Apivida e tem outros 2 hospitais. Nós temos o Hospital Care, que é um fundo de capital nacional, que tem 3 outros hospitais, e acabaram os hospitais privados da cidade. Nós temos a Santa Casa, né, que é um filantrópico, temos a Beneficência Portuguesa, que é um filantrópico, temos o Santa Lídia, que é municipal, né, o HC, com as 2 unidades dela, a Mater, que é gerida pelo HC, que é público também, né, e o Hospital Estadual, que é gerido pelo HC. Então, o hospital privado, que atende só, tirando os filantrópicos e os públicos, hoje está na mão de 3 grupos e 3 grupos grandes, tá certo? 2 grupos grandes de fora de Ribeirão e um que é a cooperativa. Então, essa consolidação no mercado vem forte. Ribeirão Preto, você já tem o Seibin, comprou o laboratório do Dr. Coutinho. Você tem o DASA, comprou o laboratório do Dr. Fernando. Então, todos os amigos nossos que tinham clínicas como as nossas, né? Você tem o Inorp do Dr. Julião, também amigo nosso, foi comprado pela Oncoclínicas. E o mercado vem consolidando forte, entendeu? Então, aí só alguns exemplos que a gente cita. Isso acontece a nível de Brasil como um todo. Redditor, cada vez maior, né? Amil Américas, Apivida, Hermes Pardini, né? Mater Dei, Fleury, DASA, Seibin, e fundos entrando, né? O Pátria comprou várias operações na saúde, né? A Brain Capital comprou a Intermédica, a Notre Dame, Oncoclínicas, que agora a Notre Dame Intermédica fundiu com
com a Apivida, né? A GNDI fundiu com a Apivida, Hospital Care, vários hospitais no Brasil como um todo, HIG e outros vários fundos, Advent, Vinci, Tiger, Gávea, né? O Gávea participou da compra de 30% do Grupo São Francisco aqui em Ribeirão e depois saiu do negócio na venda do Grupo São Francisco para a Apivida, né? Uma das maiores vendas de plano de saúde aconteceu aqui em Ribeirão Preto, quando o Grupo São Francisco foi vendido por 5 bilhões para a Apivida, que agora está fundindo com a Notre Dame Intermédica, com a entrada do Gávea no São Francisco, para dar uma esticada na conta e depois fazer a venda. Então, mercado que não tem volta, né? E a gente está no meio desse mercado e tem que entender um pouquinho de fusões, tem que entender um pouquinho de aquisições, né? Porque a gente vai querer fazer uma fusão com fundo, ou a gente vai querer ser adquirido por um grande grupo, ou mesmo que a gente não queira, a gente vai ser procurado, tá, por esse pessoal. Porque isso é uma realidade. Olha aqui alguns números só para vocês verem o que está acontecendo. Então, nesse primeiro quadro aqui que eu aponto, né? Nesse primeiro quadro aqui, olha o número de transações envolvendo hospitais nos últimos anos no Brasil. Em 2012 foram 2 transações envolvendo hospital. Em 2021 foram 32, 15 vezes mais transação. Tá? Olha aqui os grupos, só a Redditor adquiriu 9 hospitais no ano de 2021. Isso nós estamos falando de um período de pandemia, não estamos falando num período de economia tão aquecida. Imagina como é que vai ser 22, imagina como é que nós vamos fechar 23. Olha aqui operadora de saúde, laboratório, como vem a evolução, né? Operadora de plano de saúde. Por que em 2021 só teve 4 compras? Porque todas que tinham, que estavam estruturadas, já foram compradas nesse período aqui. Se falar, se eu quiser comprar uma operadora grande no mercado, quem que eu vou comprar? Não tem ninguém mais para eu comprar. Então, é um mercado já consolidado. Olha o número de operadoras de saúde que tinha no Brasil em 2000. Perto de 1.400 operadoras de saúde. Caiu para menos de 700, caiu pela metade. Pela metade. E lembrando que dentro dessas 700, tem umas 350 Unimedes. Então, se você excluir o Unimed, que é um modelo um pouco diferente de operadora de saúde, que é um modelo que é um pouco mais difícil de vir em fundo e comprar, embora já tenha algumas Unimedes constituindo holdings com esses objetivos, né? A própria Unimed de Ribeirão está num estudo de constituir uma holding. Veja, se você tirar 350 Unimedes aí, sobraram 350 operadoras de saúde no Brasil inteiro. Olha o tamanho do Brasil, entendeu? Então, a gente tem que estar pensando nisso. Eu estou no meu negócio, eu estou na minha clínica, eu estou no meu consultório, no meu laboratório, no meu hospital de pequeno, médio porte, no meu serviço de diagnóstico por imagem, eu tenho que estar pensando nisso. Tá? Então, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer? Eu tenho que começar a sair da zona de conforto que eu estou hoje e eu tenho que evoluir. E nesse sair da zona de conforto e evoluir, né, é muito comum falar assim, quem quer mudança? Todo mundo quer. Vamos evoluir, vamos ter mudança, vamos progredir, tecnologia digital, né, revolução digital, que nós discutimos hoje de manhã, mas na hora que fala assim, quem quer mudar? Davidson, você quer mudar o modelo do teu consultório? Né? Marcelo Tadashi, Carla, Tininha, Eduardo Mega, nós queremos mudar o nosso modelo? Ou está bem do jeito que está e vamos continuar assim? Mas será que se a gente continuar assim, Johnny, será que daqui 10 anos nós vamos estar assim? Nós vamos estar melhor ou nós vamos ser engolidos pelo mercado? Se tiver 2 operadoras de saúde só em Ribeirão, qual vai ser nosso poder de barganha com uma clínica de oftalmologia? Né? Qual vai ser com uma clínica de ginecologia? Qual vai ser com uma clínica de ortopedia? Qual vai ser com uma clínica de diagnóstico por imagem? E se o Fleury chegar aqui em Ribeirão, se o DASA chegar aqui em Ribeirão e começar a fazer concorrência com o laboratório do Dr. Fulano, com o serviço de imagem do Dr. Ciclano, com a clínica de vacina do Dr. Ciclano. Então, a gente está sabendo que está tendo mudança, a gente quer mudança,
mas nem sempre a gente está preparado para mudar, né? Às vezes, a gente está satisfeito, que eu comecei pequeno, minha empresa foi crescendo, né? Mas aí, será que esse crescimento que eu atingi até hoje está bom? Ou será que eu preciso crescer mais? Será que eu preciso começar a aparecer para esse mercado de fusões e aquisições, ou para eu me tornar competitivo com a entrada de um fundo que aumente o meu negócio, que eu vou duplicar, triplicar, quadruplicar meu negócio, ou eventualmente eu vou estar preparado para vender parte da minha operação para um fundo e fazer dinheiro com aquilo que eu investi na minha vida toda, ou eu vou estar preparado para uma venda total para um fundo, e aí eu saio do negócio, né, e vou rentabilizar em cima disso. Então, preciso começar a pensar nisso. E aí existem várias opções, né? Existem opções onde eu saio de vez do negócio, onde eu me torno minoritário no negócio, onde eu continuo sendo a parte maior do negócio, porém eu tenho um investimento de um fundo que me propicia crescer e assim por diante, ok? Então, chega um momento que eu preciso fazer? Sozinho eu não dou conta, né? Eu vou buscar ajuda, eu vou unir forças. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala de sair da zona do conforto. O Davidson pode juntar com outra clínica, o Eduardo pode juntar com outro grupo, o DIAP pode fundir com a radiologia não sei o que lá, enfim, né, a gente tem que começar a pensar em unir forças, né? Achei esse slide bastante interessante, né? E aí vamos comentar um pouquinho sobre essas alternativas que a gente tem, tá certo? Então veja, o que eu vou fazer? Eu vou vender empresa, parte dela, vou fazer uma fusão, né? Será que eu vou vender minha empresa ou vou incorporar um sócio nessa empresa, né? Mesmo que eu não esteja procurando, pode ser que alguém bata na minha porta procurando. E eu tenho que estar preparado para conversar, eu tenho que estar preparado para discutir essas questões, ok? Então, veja, quando eu vou começar a mexer com essas coisas, o que eu preciso saber? Primeiro, eu preciso saber se eu estou disposto a conversar sobre essa questão ou não. Porque mais cedo ou mais tarde, mesmo que eu não procure, eu vou ser procurado, tá bom? E se eu quero conversar, eu quero mesmo negociar, ou eu quero só sentir, eu quero só assuntar o mercado? Agora, eu estou preparado para isso, psicologicamente? Se eu vender o meu negócio, o que eu vou fazer da vida? Será que eu consigo viver sem trabalhar no meu negócio, naquele negócio que eu construí ao longo de 20 anos? Né? Agora, mesmo que eu queira, a empresa está pronta para isso? Entendeu? A empresa tem toda a contabilidade estruturada, a empresa tem todo o passivo trabalhista bem dimensionado, a empresa não recebe nada por fora, sem contabilidade. Chega o particular, eu recebo o particular, não dou nota, ponho dinheiro no bolso, compro dólar, vou viajar. Isso daí, se for entrar um fundo grande, fundo soberano do governo de Singapura, não vai entrar na tua empresa se você faz isso. Eu pago o técnico de raio-x por fora, com esse dinheiro que eu recebi do particular, não sei o quê. Outro dia nós fomos olhar uma clínica de diagnóstico por imagem. Cadê teu custo de técnico de raio-x? Tá aqui. E os encargos? Não, eu pago eles por fora. Não, mas peraí, e o passivo trabalhista que isso daí gera? Isso daí tem que ser quantificado se eu for comprar o teu negócio, entendeu? Então, assim, eu tenho que estar ajustado do ponto de vista das contas, tá certo? Dos controles internos, dos processos de RH, as relações societárias. Não, vou comprar um negócio, eu vou vender um negócio, mas os sócios estão em litígio, estão brigando, um quer, outro não quer, um quer de um jeito, outro quer do outro. Então tem uma série de coisas que tem que estar ajustadas, que tem que estar adequadas, para se pensar, eventualmente, numa venda, tá certo? Bom, e aí vem a questão do eu. O que eu vou fazer depois? Tá? Eu vou continuar na empresa trabalhando? Mas eu era dono, agora eu sou minoritário, agora eu vou trabalhar de executivo, de funcionário. Como é que funciona essa questão? Eu estou preparado para isso? Não, eu vou largar a mão e vou pescar. Mas eu estou preparado para pescar, para largar a empresa? Né? Não, eu vou sair disso
agora eu vou montar um posto de gasolina, eu vou vender a clínica de diagnóstico por imagem, vou mexer com padaria, vou mexer com posto de gasolina. Então, veja, é uma coisa que você tem que pensar muito bem em o que você vai fazer, como vai ser a sua vida, uma vez que você muda o seu negócio. Tá? Então, veja, tem várias barreiras para o empreendedor, para o médico, o empresário de pequeno e médio porte, em relação a fazer um M&A, a vender, colocar um sócio no seu negócio, tá certo? E aí, para que isso aconteça, além dessa questão de decisão, né, de pensar o que você vai fazer, dentro do que eu digo que a empresa tem que estar estruturada, nós vamos detalhar isso um pouquinho melhor. Tá? Então, veja, eu tenho que ter boas práticas de governança e eu tenho que ter boas práticas de gestão para poder fazer qualquer negócio, e mesmo que eu não faça algum negócio, para que eu tenha sustentabilidade da minha empresa no longo prazo, entendeu? Então, veja, quando eu falo em boas práticas de governança, boas práticas de gestão, estou falando de melhorar os controles, tá? Estou falando de consolidar a imagem da empresa, estou falando de atrair e reter capital humano, estou falando de captação de recursos financeiros e estou falando de atratividade a sócios, alianças, fusões, vendas, abertura de capital. Ou seja, o meu negócio tem que ser interessante para uma Redditor comprar, tem que ser interessante para um fundo como o 20 investir, tem que ser interessante para, sei lá, para qualquer empresa querer entrar no meu negócio, comprar. Minha clínica de radiologia, o meu laboratório tem que ser interessante para o DASA, para o Fleury, por exemplo. Né? Tá? E aí entram as fases do processo de negociação. Tá, resolvi fazer a negociação, fui procurado por um grupo, ou fui procurado por vários grupos, ou resolvi ir atrás de vários grupos, estou fazendo uma negociação, por exemplo, do meu laboratório com o DASA. Como é que começa? Começa com conversas iniciais e, logo depois das conversas iniciais, assina-se um termo de confidencialidade. Então, se o laboratório DASA vai ter direito de ver todos os meus números e eu expor os números preliminares para eles, eu tenho a minha estratégia, eu tenho meus segredos estratégicos, isso tem que estar amarrado num termo de confidencialidade, senão ele fala para um, fala para outro, fala para outro. Já meu concorrente ficou sabendo, né, e acabou os segredos estratégicos que eu tenho no meu negócio. Feito esse termo de confidencialidade, vão ser feitas análises preliminares do negócio, tá? Contábeis, operacionais, e aí vai ser feito, baseado nessas análises preliminares, com os dados que eu vou informar, vai ser feita uma negociação, né? E uma possível carta de intenção, preferivelmente não vinculada, onde o cara vai falar para mim, olha, se realmente os números são esses que você me apresentou, a sua clínica de diagnóstico por imagem me interessa por tantos R$1.000. Te interessa vender por esses tantos R$1.000? Interessa. Então, combinamos lá, 50 milhões de reais, por exemplo. Né? E fizemos esse ajuste, assinamos esse pré-contrato. Aí, o comprador vai fazer uma due diligência. Aí, uma auditoria completa no meu negócio, contábil, financeira, operacional, trabalhista, né? Toda a parte jurídica aí, o Renato tem condições de explorar aí durante o debate para a gente. Aí vai ser feito toda essa auditoria e depois vai para os contratos finais e execução do negócio, pagamento, em quantos meses eu vou fazer. Então, esse é o passo a passo de quem quer fazer um negócio desse tipo. E esse passo a passo é um processo longo. Não pensa que eu vou vender minha empresa. Resolvi vender o PAP, por exemplo. Não é semana que vem que vai estar vendido o PAP. Às vezes esse processo vai demorar de 6 meses a 1 ano, a partir do momento que eu inicio as conversas. E o momento de iniciar as conversas é o momento que, além da atratividade, a empresa está tudo certinha do ponto de vista financeiro, tributário, contábil, trabalhista, não entra dinheirinho por fora, não tem funcionário que é pago sem
sem vínculo, porque tudo isso desvaloriza o seu negócio. Um fundo sério não vai querer entrar num negócio cheio de gambiarra, entendeu? Você acha que o Pátria vai querer comprar uma clínica cheia de gambiarra? Não vai, tem 500 clínicas no mercado para ele comprar. Ele vai comprar a mais ajustada, ele vai comprar a mais rentável. Eu tive conversando em São Paulo com o pessoal do Fundo 20 sobre M&A, há um ano atrás mais ou menos, né? E o Pepe, que é o diretor dessa área de pequenas e médias empresas do setor de saúde, ele falou, olha, a gente analisa 100 empresas de pequeno e médio porte da saúde e a gente compra uma das 100, entendeu? Então, assim, não é porque o mercado está aquecido que eu vou pôr o pé na rua e vou vender minha empresa, não é isso, tá? Bom, aí o fundo, o investidor, ele pode atuar de várias maneiras. Ele pode ser um sócio financeiro, onde ele é minoritário e a equipe de gestão do negócio continua gerindo. Ele pode ser o gestor exclusivo, e os donos ou deixam a empresa ou ficam minoritários, só fazendo parte de um conselho, ou pode ter um regime misto, onde tem a gestão compartilhada, ok? Tá? E, normalmente, quando os investidores vão olhar esse negócio, é isso que eu te falei, eles vão olhar uma série de coisas, eles vão... como que eu volto aqui? Eles vão olhar uma série de coisas, tá? Eles vão olhar os demonstrativos contábeis, eles vão olhar a organização, né? Eles vão olhar várias coisas e, muitas vezes, o que eles acham? Eles acham diversos pontos inadequados. E se eles acham diversos pontos inadequados, como eu falei anteriormente, o negócio está melado, né? Os donos, o que a gente vê, né? Normalmente, quando o dono faz um M&A, ele aprimora muita coisa na empresa dele. Se ele coloca um fundo com um percentual grande da empresa, né, normalmente tem pessoas desse fundo no conselho, às vezes o fundo coloca um gestor que faz o controle financeiro, por exemplo. Então, como vem uma estrutura mais profissionalizada para dentro de uma estrutura mais familiar, é muito comum ter vários ganhos, principalmente do ponto de vista de governança e de gestão, certo? Bom, e aí, se você quer, então, vender tua empresa, ou estar preparado para vender, ou para entrar um fundo, ou para uma fusão, ou para uma aquisição, etc., tá? Vai aí a receitinha do bolo, tá? Então, primeiro, arruma a casa, assegura que todos os seus registros estão transparentes, tá? Estão em conformidade com os aspectos regulatórios, fiscais, tributários, trabalhistas. Elimina as informalidades que eu falei para você, o dinheirinho por baixo do pano aqui, o funcionário que não é registrado ali, né? Identifica e fica consciente de possíveis contingências. O que significa isso daqui? Pode ser que ao vender a empresa, o comprador fala assim, olha, eu vou comprar a tua empresa, mas nós podemos ter uma ação trabalhista, né, daqui a 3 anos, de um funcionário que ficou 3 anos comigo, 3 anos com você. E os 3 anos que eram do dono antigo tem que estar contingenciado no negócio, mas você não sabe se você vai ter essa ação trabalhista. Então pode ser que eu, vendedor, tenha que colocar um terreno em alienação fiduciária para o fundo que está comprando, para garantir se eventualmente uma ação trabalhista que pega metade dele, metade da minha parte, se eu não pagar, ele vai ficar dono desse meu terreno para compensar. Então você tem que estar preparado para contingenciar. Não é vender, pôr o dinheiro no bolso e acabou. Você leva uma série de responsabilidades do período pré-negociação, tá certo? Eu sei que eu já participei da venda de um hospital para um fundo, né, do hospital especializado para o Hospital Care, e todos os sócios tiveram que contingenciar um imóvel em alienação fiduciária como garantia para eventuais processos antigos, entendeu? Tá? Bom, aí o que você tem que fazer, né? Elimina ou racionaliza estruturas fiscais e societárias criativas, aspas, né? Faz uma pré-auditoria na empresa para perceber possíveis distorções e adequar, porque senão a hora que o fundo vai fazer a auditoria, ele ou desanima ou ele joga teu negócio lá para baixo. Se você fez uma pré-auditoria e ajustou a casa, muito mais fácil, entendeu? Né? Contrata uma avaliação ambiental, faz um valuation, vê quanto vale o teu negócio. Se você vai negociar,
Você precisa saber quanto vale, você precisa colocar um profissional da área financeira, da área contábil para dentro da tua empresa e fazer uma avaliação. Ah, se te oferecer 1.000 e teu negócio vale 2.000, opa, não é hora de mexer com isso, pelo menos não é esse cliente. Tá? E uma sugestão é não tentar fazer a negociação pessoalmente e ser assistido por um profissional, por uma empresa que já tenha experiência em fazer esse tipo de negociação, ok? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês aí em 25 minutos. O mundo está mudando, tá? A gente tem uma nova realidade no mercado, a gente tem que pensar um pouco diferente do que a gente pensava até hoje, e nesse mercado em consolidação, dependendo da nossa ideia e do porte do nosso negócio, a gente tem que estar preparado para fusões, aquisições, e se a gente quiser fazer, o momento é esse. Pode ser que daqui a 10 anos não seja esse momento, ou a nossa clínica não seja a bola da vez, né, Yusuf? Então, assim, as oportunidades estão aí. Queria agradecer e passar a palavra agora para o Renato. Obrigado, doutor Rodrigo. Bom, de fato, o Bichuete encontrou aí um substituto à altura, né? Foi excelente. O doutor Rodrigo além de um excelente médico, né? Um empresário formidável, super antenado, adoro trocar figurinhas com ele e sempre me surpreendo com alguma coisa nova que ele domina, né, do conhecimento. Então, acho que para a gente não privar o pessoal aqui dos debates, vamos chamar aqui já o doutor Antônio Brito, o doutor Yusuf, para compor aqui a nossa mesa como debatedores. Só que perguntar para a produção alguma cadeira específica que eu deva... Posso escolher? Então, tá bom. Obrigado. Então, vamos dar início aqui então aos nossos debates, seguindo a ordem aqui que me foi passada. Então, eu já passo para o doutor Antônio Brito. Como eu disse, o doutor Antônio Brito atualmente é diretor executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados, a ANAP. Temos aqui conosco um ex-presidente do Conselho de Administração, o doutor Francisco Balestrin, né, que falou aqui para nós antes do almoço. E, em seguida, então, aí vamos passar para o doutor Yusuf também tecer as considerações sobre o tema. Então, Brito, qual a palavra? Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, doutor Rodrigo Nóbrega, cumprimentar pelo evento, pelo trabalho que realizam, agradecer a presença de todos. Eu acho que foi extremamente feliz a sua apresentação, do ponto de vista do que é um roteiro, um quase manual do que ocorre nas circunstâncias. E até porque foi muito bem feito, eu me atreveria a complementar, a tentar complementar, passando algumas percepções, algumas informações, né? Os nossos queridos amigos da Faria Lima, leia-se, pessoal de mercado, ele tem muito de moda, tem as febres, as modas. A saúde virou febre há 3, 4 anos, e essas febres, elas têm um pouco de percepção correta e profissional, mas tem um pouco também de entusiasmos que nem sempre duram o tempo imaginado. Eu acho que a febre passou, que o mercado vai ser muito mais racional ao estabelecer algumas apostas em termos de saúde. Até porque esse mercado está aprendendo que resultados em saúde não são tão fáceis quanto o próprio mercado estimou ou esperou. Não há nenhum setor da economia brasileira onde os resultados dependam tão pouco do próprio setor e tão fortemente do que está externo ao setor. Não há nenhum setor na economia brasileira tão regulado. Não há nenhum setor econômico no Brasil onde, para usar a linguagem de gaúcho, o que acontece da porteira para fora seja tão importante em relação ao que acontece da porteira para dentro. Então, eu espero, vai aqui um misto de percepção e expectativa, que os nossos queridos, simpáticos e bem-sucedidos amigos da Faria Lima tenham aprendido com algumas coisas que aconteceram e que eu, por razões éticas, não vou citar,
mas algumas coisas que aconteceram recentemente, que esse pessoal tem aprendido que o setor de saúde tem dificuldades e características próprias e muito fortes. Isto não pode ser lido, na minha opinião, pelo contrário, que é não haverá mais incorporações, fusões. Não, não, não. Isto veio para ficar. Isto continuará. Provavelmente sem a característica modismo febre que teve até agora. E provavelmente com múltiplos não tão altos e provavelmente com expectativas não tão altas. Acho que a gente vai, como já aconteceu em tantos outros setores da economia brasileira, você tem um primeiro momento, isso aconteceu com telecomunicação, isso aconteceu com mineração, isso aconteceu com diversos setores, você tem um primeiro momento que é de um entusiasmo quase imaturo e vem um segundo momento mais maduro. Eu gosto de pensar, doutor Rodrigo, que quem está da ponta de cá, olhando agora o outro lado, tem que pegar aquela listinha ali, e aquela lista que diz, acabe com as informalidades, administre direito do seu negócio, parará, 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 é a mesma lista que tem que ser feita quando a pessoa decidiu que nunca veio vender. Tenha um negócio sadio. Não é regra para quem quer vender, é regra para quem não quer vender também. Então, no fundo, a gente não escapa do seguinte: quem escolheu ficar no setor de saúde precisa, mais do que nunca, agregar qualidade àquilo que presta como serviço. Quem não tiver essa qualidade, esse não é um setor onde alguém se venda por ser commodity. Ele tem que se vender por ser qualidade, por agregar algo que seja consistente. Qual é a grande ameaça hoje no setor de saúde? É a dificuldade para manter o negócio sustentável, mas sem prejudicar a qualidade. Eu, pessoalmente, morro de medo de algumas verticalizações que andam por aí. Nada é mais fácil no mundo do que cortar custo. Nada é mais fácil no mundo do que cortar custo. Difícil, e aí a sabedoria do Balestrinho hoje de manhã, é cortar o custo sem cortar a qualidade. E o desafio no setor de saúde é que a facilidade que existe para cortar custo é a dificuldade que existe para cortar custo sem atingir a qualidade. Porque aí, disse o Balestrinho hoje de manhã, trata-se de enfrentar o desperdício e não o custo. E algumas receitas de bolo que a gente está vendo no mercado são receitas que funcionam nos primeiros 3 meses. Na divulgação do primeiro resultado trimestral dá certo, no segundo dá certo, no terceiro dá certo, quando completa um ano para de dar certo. Chegou lá, unificou todo o jurídico. Gol do Brasil, próxima Copa. Depois vai unificar a parte de prestação de serviços, vai unificar não sei o quê. Um ano depois, já fez o que podia fazer nesse tipo de atividade e continua com um grande desafio. Como é que eu faço para manter o meu negócio rígido, como se gosta de dizer por aí, se eu trabalho para o SUS? Ou como é que eu faço para manter o meu negócio em pé, com qualidade, se eu não trabalho para o SUS, eu já trabalho só para a parte mais atraente do mercado, e eu tenho que ter agradáveis e simpáticas negociações com os planos de saúde. O desafio da saúde é brutal, porque a saúde não fixa preço. Esse é um dos poucos setores da economia onde não fixa o preço. Tem que negociar o preço com alguém que é o regulador, que é o governo via SUS, ou tem que negociar o preço daquilo que oferece com planos de saúde, que às vezes até pensam que são os donos do negócio. Então, vocês têm certeza que querem continuar em saúde, né? Eu esqueci de perguntar isso no início. Se tem essa certeza, parabéns pela coragem, e vamos cair na real. Qual é a real? Não há, na minha opinião,
e a ANAP tem desde os ensinamentos do Balestrin e de tantos outros, a ANAP não acredita que seja sustentável qualquer negócio em saúde que não se baseie em qualidade. Ele dará certo hoje, ele dará certo amanhã, mas ele não dará certo 20 anos. Não se enganem com o paciente brasileiro, com o cliente brasileiro ou com o consumidor brasileiro. A gente pode ser chamado a acreditar que simplesmente corta custo e resolve, mas a equação correta é manter qualidade. Ao manter qualidade, não importa para mim muito se eu tenho o plano de daqui a 2 ou 5 anos de vender, de fazer uma fusão. Provavelmente os próximos 2, 3 anos não sejam tão bons quanto foram para isso os últimos 3 anos. Mas vai permanecer sempre essa que é a grande dificuldade. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que não estava na apresentação e nem precisaria estar, e que eu acho que é o futuro imediato, Balestrin. Vai haver, na minha opinião, e já começaram alguns movimentos, muitas movimentações de clínicas, de hospitais, de redes de diagnósticos, fazendo acordos operacionais, trocando figurinhas, fazendo consórcios para algumas finalidades, cada um deles mantendo a sua autonomia, cada um deles mantendo a sua personalidade jurídica. O Hospital A e o Hospital B criam uma entidade C para que essa entidade faça determinado tipo de prestação assistencial. Antigos competidores adversários se unem para juntos prestar um terceiro serviço. Esse me parece um movimento que vai haver como resposta dos independentes ao fenômeno de verticalização e de redes. As redes vão continuar avançando. A maior rede tem 60 hospitais, num país que fechou agora esse mês 6.418 hospitais. É menos de 1%. É menos de 1%. Vai continuar acontecendo. Mas eu imagino que vai haver com a mesma intensidade, e os movimentos estão acontecendo. Esses dias ainda está lá, o hospital, ele é basicamente um hospital voltado para a cardiologia, mas ele tem uma demanda secundária em oncologia. Existe um outro hospital na mesma cidade, e o exemplo que eu estou dando é concreto, só não dou os nomes porque não dá. Esse outro hospital é basicamente oncológico e tem uma demanda secundária em cardiologia. Fazem acordos para que a equipe do A atenda o B. Acho que isto virá com boa intensidade. Para concluir, até porque nós todos temos o compromisso com o relógio, e eu acabei me estendendo mais, eu diria isso. Não pensem se vai haver fusão, venda ou incorporação. Isso raramente decorre de um plano que alguém faça isoladamente. As circunstâncias de mercado, as oportunidades, acabam gerando muito mais surpresas. É muito difícil dizer, fulano há 4 anos disse, serei comprado, e foi do jeito que ele imaginava. Isso aí é conversa. Não pensem no que vai acontecer daqui a 4 anos. Trabalhem para que aconteça uma coisa boa daqui a 4 anos. E trabalhar para que aconteça alguma coisa boa daqui a 4 anos é agregar valor ao que fazem, não abrindo mão do caminho mais difícil. Não abram mão do caminho mais difícil. O caminho mais difícil é eficiência, combate ao desperdício, mantendo qualidade e estabelecendo um diferencial de qualidade em relação aos competidores. Essa é a informação que eu queria dividir com vocês. Muito obrigado, Brito. Então já estou aguardando aí depois as perguntas, vão ser boas, né? O duro é que eu fui bolando perguntas para começar depois para ele, depois que o Dr. Yusuf nos brindar aqui também com as palavras dele, só que ele já foi respondendo, mas eu consegui no final aqui bolar uma primeira para impulsionar o debate. Então com a palavra agora, o nosso querido Dr. Yusuf. Obrigado, Renato.
Mas o que o Renato falou é exatamente isso. Eu me sinto totalmente prejudicado aqui depois da apresentação do Rodrigo e do que o Brito falou. Quer dizer, o que eu vou dizer sobre consolidação? Primeiro que é uma coisa totalmente nova para nós. Nós que estamos no mercado aí, fala mais de 20 ou mais de 15 anos, Rodrigo? Mais de 15 anos. Quer dizer, isso começou a acontecer de 2015 para cá. Então é uma coisa nova, realmente, essa questão da consolidação. Mas tem dois aspectos muito importantes da gente visualizar isso aí. A primeira coisa é o seguinte: isso é bom para o mercado ou não? E o outro aspecto é o aspecto pessoal de cada um de nós, que tem os seus serviços e que ou às vezes é procurado ou até procura para vender. Sob o ponto de vista do mercado, se é bom ou não, a opinião pessoal que eu tenho é o seguinte: esse processo de fusões e aquisições injeta dinheiro no mercado. Injetando dinheiro no mercado, ele vai conseguir aquilo que o Brito citou como muito importante, que é focar na qualidade. Quando nós temos mais recursos, nós temos mais condições de focar na qualidade dos nossos serviços assistenciais. Coisas que nem sempre aconteceram no mercado brasileiro, principalmente da saúde suplementar, ao longo dos anos, que cresceu muito. Depois do advento da ANS, o mercado teve um crescimento exponencial a partir do crescimento econômico dos primeiros anos dos anos 2000. E isso foi muito importante para nós. Tem um exemplo que eu costumo citar sempre, que quando o então presidente Figueiredo teve um problema de angina pectoris, ele foi lá em Cleveland para fazer ponte de safena. E hoje, quer dizer, nem a ponte de safena se faz mais. Mas, de qualquer maneira, antes disso, a nossa medicina evoluiu a ponto de que nós não precisamos sair do Brasil, nem o presidente da República precisa sair do Brasil para ter o melhor atendimento do mundo. Pelo contrário, o atual presidente foi primeiro no Einstein, depois daquele acidente na campanha de 2018, e depois, para refazer isso, ele foi no Vila Nova OncoStar, operado por um médico, com robótica, com tudo isso. Ou seja, esse desenvolvimento se deu depois do advento da ANS e o crescimento da saúde suplementar. Por quê? Porque nós precisamos, sim, de regulação. Não adianta a gente imaginar que o empresário, por si só, vai fazer o melhor para a população. Nós precisamos de ter um mercado regulado. Não precisa ser tão regulado? Acho até que não precisa. A gente reclama da regulação excessiva que nós temos no setor da saúde. Mas ele precisa ser regulado. Por quê? Porque nem todos são movidos exatamente por ter o paciente em primeiro lugar. E nem todos, que eu quero dizer, não são nem todos os médicos, nem todos que participam daquela cadeia administrativa. Afinal de contas, o sujeito que está lá atrás da mesa vendo números, ele vai exigir que se corte custo só. E esse é um risco brutal. E é um risco que nós vivíamos antes da ANS, com o que se chamava de medicina de grupo. Hoje é operadora de planos de saúde. A medicina de grupo era mais barata. Por que era mais barata? Era mais barata porque ela administrava os seus custos. E nem sempre essa administração, entre aspas, significava o melhor atendimento para aquele paciente. Então, é muito importante a gente saber disso, principalmente quando nós estamos, como o Dr. Rodrigo colocou, nós temos aqui 3 grandes grupos em Ribeirão que são donos de hospitais.
Nós não temos mais hospital privado aqui. Nós temos a Unimed, a Apvida e a Hospital Care. Entendeu? Então, a gente quer imaginar que o mercado vai se regular, o mercado vai se ajeitar para que a gente consiga oferecer o melhor serviço para a população. O melhor serviço a um preço adequado. É o que a gente espera. Sob o ponto de vista da nossa posição pessoal em relação a vender ou continuar, uma coisa é certa, foi falado muito bem pelo Dr. Rodrigo e reforçado pelo Brito. Quer dizer, nós temos que ter empresa sadia, seja para ficar o resto da vida ou seja para vender. Porque se a gente não estiver preparado, primeiro que nós não vamos ter oportunidade de vender. E se a gente tiver oportunidade de vender, e isso acontece, eu conheço, o meu setor específico, ele está sendo consolidado. Agora vai dar um break também. Mas ele não tinha ninguém há 5 anos atrás. Hoje tem uma empresa que detém 10% do mercado. Não tinha ninguém, era zero de consolidação. Cada médico tinha sua clínica. Cada médico tinha sua clínica. Hoje nós temos uma empresa americana que tem 10% do mercado. E ela está, agora parece que o apetite dela deu uma refreada aí com essa situação econômica desse ano e tal, situação toda. Mas ela vai continuar, eu não tenho dúvidas disso. Então isso aí é uma questão que muitos dos que fizeram essa venda, e isso é um exemplo que eu tenho de amigos que venderam as clínicas, tem os que estão muito contentes, mas tem aqueles que estão completamente descontentes. Por que que estão descontentes aqueles que não fizeram o melhor negócio? Porque não tinham as empresas preparadas exatamente para vender. Eles assinaram um contrato sem saber exatamente o que estavam assinando. Porque a empresa multinacional, ela vem para o Brasil, o que for assinado, ela vai cumprir. Isso não tenha dúvidas disso. Mas, evidentemente, tem situações das empresas brasileiras, principalmente as familiares, principalmente as tocadas por um grupo de médicos, sem administrador específico, tal, que a hora que você vai ver exatamente o que está acontecendo naquela empresa, o sujeito vendeu por 10 e recebeu 1, recebeu 2, recebeu 3. E aí você vai dividir 3 em 3, dá 1 para cada um, quando o sujeito imaginou que fosse sair de lá com pelo menos 4. É claro que esse sujeito vai ficar descontente. Mas é descontente por quê? Por desconhecimento do que ele tinha. Desconhecimento do que ele praticava. Isso é importantíssimo, a gente não ter, não passar por isso. Entendeu? Então, demais eu quero dizer que eu, pessoalmente, vejo a consolidação como um caminho inexorável, não tem volta, também como eles, e eu vejo com bons olhos, porque onde tem profissionalismo, onde tem recurso financeiro e onde tem competência, quem vai sair ganhando nessa história, mesmo que não seja do ponto de vista imediato, mas vai ser a nossa população com uma qualidade assistencial melhor do que a que nós entregamos hoje. Obrigado, Renato. Obrigado, doutor Yusuf. Bom, vimos aqui que modéstia também é um atributo acentuado seu, né? Que falou não tem o que falar e etc. Bom, como a palestra e os debatedores, a palestra do Dr. Rodrigo foi muito elucidativa, os debates trouxeram também muitas questões e informações bastante relevantes. Eu só vou dar o pontapé inicial aqui no debate. Eu estava pensando em 3 perguntas, então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma única e cada um traz a sua impressão, e aí em seguida passamos aqui para o pessoal fazer as perguntas aí que desejarem. Então, pegando um pouquinho aqui do gancho da fala dos 3,
Um pouquinho o doutor Yusuf mencionou a situação concreta aqui de Ribeirão. Não temos mais hospitais com fins lucrativos, né? Aqui em Ribeirão, vamos dizer assim, que não componham algum grupo já em algum nível de consolidação. Aqui o doutor Yusuf mencionou o Hospital Care, a Apivida, a Unimed, e aqui foi mencionado a Santa Casa pelo Dr. Rodrigo, a Beneficência também pelo Dr. Rodrigo, e o Brito trouxe também uma informação que, bom, eu não me apresentei, eu sou advogado, né, sou sócio de um escritório de advocacia que atua também muito na área da saúde, a questão das parcerias, dos consórcios, né? Então eu queria só trazer aqui para vocês comentarem um pouco a situação dos hospitais filantrópicos, né? Como ficam os hospitais, as entidades, né, filantrópicas, porque a gente também tem outros serviços que não só os hospitalares na área da saúde que são desempenhados por entidades filantrópicas sem fins lucrativos, né? Como é que pode ser esse movimento, né, para também conseguir acompanhar esse processo de consolidação, em que nós temos uma concentração de recursos financeiros, recursos humanos, tecnológicos? Como é que pode? Eu achei muito interessante esse gancho que o Brito puxou, também dessas parcerias, né? Então, ouvi um pouquinho de cada um de vocês, talvez começando aqui na mesma ordem aqui do nosso painel, com o doutor Rodrigo, em seguida o Brito e finalizando o doutor Yusuf. Ok, Renato, obrigado pela pergunta. Eu tenho um contato muito próximo aqui em Ribeirão Preto com os hospitais filantrópicos. A gente presta serviço tanto para a Santa Casa como para a Beneficência. E o que a gente enxerga dentro desse movimento de consolidação do mercado com relação à ação dos filantrópicos, o que acontece? Em todo o Brasil, principalmente no interior de São Paulo, vários hospitais filantrópicos, como a Santa Casa aqui de Ribeirão Preto, criaram já há muitos anos, percebendo esse movimento de consolidação ou por uma tendência, planos de saúde próprios. Então, por exemplo, dentro desse mercado de Ribeirão que eu comentei, né, além da questão de os principais hospitais de Ribeirão Preto não filantrópicos, né, privados, estarem concentrados na mão de apenas 3 grupos, né, você ainda tem uma tendência de verticalização muito forte. Então, a Apivida, que detém 2 hospitais em Ribeirão e que tem aí 30% mais ou menos da carteira de planos de saúde da cidade, ela atende o plano de saúde dela praticamente 100% na rede própria dela, seja a rede hospitalar, seja a rede ambulatorial. A Unimed, com 2 hospitais hoje, né, e tem 130 mil vidas em Ribeirão Preto, também atende boa parte do atendimento hospitalar dela dentro da rede própria dela, dentro do hospital, o Hospital da Unimed de Ribeirão Preto, que ela construiu alguns anos atrás, e o Hospital São Paulo, que hoje ela arrenda, né, e toca a operação do hospital. Com isso, diminui a carteira de pacientes dessas 2 operadoras, são as principais de Ribeirão, e as 2 juntas detêm quase 65%, 70% do mercado de Ribeirão, para os outros hospitais, né, para a própria rede da Hospital Care, né, que vai buscar outros nichos de mercado, como Bradesco, Sul América, Amil, o Mint e os caixas beneficiários, né, APA, Sasson, Cabesp, Cacia, etc., como para as próprias filantrópicas, né, a Santa Casa e a Beneficência hoje, se elas não tiverem uma operadora própria, elas vão ficar restritas a um pouco que sobra de volume da Unimed, a nada do volume do São Francisco, a concorrer com o Hospital Care por Bradesco, Sul América, né, e os caixas beneficiários, né, e basicamente a carteira de clientes do SUS, né, num momento onde o SUS não tem reajuste há 20 anos e ele é deficitário em muitos serviços mesmo com uma boa gestão. Então, a partir desse raciocínio, as próprias filantrópicas começaram a se estruturar do ponto de vista de ter uma carteira de clientes buscando o plano próprio. Então, a Santa Casa já tem aí
um caminho aí de mais de 20 anos com plano de saúde próprio aqui em Ribeirão, e hoje tem 38 mil vidas, que ajuda bastante na sustentabilidade da Santa Casa daqui de Ribeirão Preto. E a Beneficência, percebendo esse movimento de mercado, recentemente também lançou um plano próprio e está extremamente eficiente no mercado, buscando alavancar rapidamente, decolar rapidamente esse plano para poder gerar essa sustentabilidade. Então, mesmo que não haja fusão entre essas filantrópicas, pelo menos um movimento de verticalização, isso a gente já percebe bastante, né? A Santa Casa de Matão hoje tem aproximadamente 30 mil vidas, Santa Casa de Rio Claro, Santa Casa de Santos, enfim. Então, esse é o movimento que a gente percebe forte dentro dos hospitais filantrópicos. Agora, recentemente, eu tive, há 15 dias atrás, em Atibaia, no congresso da FEOSP, existe um início de conversa, o início de uma movimentação para esse tipo de parceria estratégica que o Brito colocou, mas ainda muito incipiente. Mas é um caminho que, se não tomar, se não enveredar por esse caminho, vai ficar cada vez mais difícil competir com os grandes grupos. O caminho apontado pelo Rodrigo, ele tem um problema. Ele é impossível em pelo menos 4 mil municípios brasileiros. Porque, sendo municípios de 5 mil, 2 mil pessoas, não vai ter plano próprio que dê jeito. Vamos deixar a demagogia de lado e vamos dizer o seguinte: não é viável nenhum hospital com 20 leitos numa cidade de 2 mil habitantes. Ponto. E enquanto a gente não parar de brincar com isso, a gente vai ficar se enganando. Há 4 anos eu fui dar uma palestra nesse congresso da FEOSP, cheguei atrasado, entrei correndo pelo hotel e me chamou a atenção que não tinha ninguém em corredor nenhum e tinha uma sala cheia de movimento. Aí eu olhei na porta: aprenda a fazer emendas parlamentares. Esse é o atestado da falência que a gente está vendo no Brasil. É uma vergonha que a principal atividade e a principal qualidade do gestor de um hospital seja conseguir agradar deputado, para o deputado dar 20 mil, 50 mil ou 100 mil. O atestado de falência de grande parte dos pequenos hospitais é dado por isto. Não, eu estou indo bem, eu consegui 2 emendas. Eu consegui 2 emendas do orçamento secreto. Estou salvo. Então, nós temos um problema que tem que ser enfrentado. 1.953 hospitais filantrópicos, 2.200 não sei quantos públicos. A maioria deles olha para um lado, olha para o SUS, sai correndo. Não consegue ser importante para planos de saúde, ou sequer pode ter. Não dá. Cortar custo tem limite, sobrou emenda. O próximo governo, seja ele quem for, vai ter que repensar de forma muito objetiva, primeiro, o déficit de financiamento do SUS, segundo, o déficit de gestão nos pequenos hospitais, e terceiro, a necessidade de repensar o financiamento desse setor. Nós passamos do limite. Eu estava ontem num evento de hospitais filantrópicos, e a grande conversa era, Balestrin, os 2 bilhões. Então, a promessa do governo federal de distribuir 2 bilhões, aí a promessa virou o ano, não foi cumprida, e etc. Nós chegamos num fim de caminho, na minha opinião, em termos dos pequenos hospitais. Eles podem continuar existindo, eles vão ter que ser reconvertidos. Boa parte deles pode ter uma finalidade espetacular. Basta a gente assumir. Se, de repente, um deles for remunerado por prestar uma belíssima atenção primária, vai ser muito mais feliz e vai gerar muito mais saúde, e parar com esse me engana que eu gosto, de você recebe pela produção que no seu município é impossível de ter. Ontem nós estávamos falando do caso de um município aqui perto, que contratou um obstetra por R$50 mil. Ele está morando na cidade, faz 4 partos por mês,
Cada parto está custando 12.500. Só ele. Então, essas mágicas eu acho que acabaram, e o que eu realmente espero, desejo, sonho como brasileiro, é que o próximo governo, seja quem for, a gente olhe de frente para o problema dos pequenos hospitais, sejam públicos ou filantrópicos. Nesse meio tempo, me parece que eles vão ser obrigados, pela realidade, a encontrar formas de fazer consórcios regionais, tentar se organizar um pouco. Não é fácil tentar se organizar para ter um só advogado, porque advogado ganha muito, é uma despesa boa de cortar. Ter um só, um contador, e vão ter que fazer coisas desse jeito, mas o problema estrutural ele vai continuar. Obrigado, Brito. Então, bom, eu não vou comentar aqui, porque, enfim, está super agradável e tudo da despesa do advogado, então fica para o próximo workshop do ano que vem. Doutor Yusuf. Bom, o que foi falado aqui é uma coisa assim, é uma verdade nua e crua. Os hospitais filantrópicos vivem de favor. E por que eles vivem de favor? Porque eles produzem um serviço e recebem abaixo do custo desse serviço. Quer dizer, não existe setor da economia que possa sobreviver a isso. Só no Brasil, que há tantos anos acontece isso, mas por quê? Por causa do favor. Favor de quem? Favor da prefeitura, favor do deputado que faz a emenda, favor da sociedade que vive em volta desse hospital, que se reúne para fazer as feiras, as arrecadações, as rifas, tudo isso. Quer dizer, isso não dá para continuar acontecendo. Não dá. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar a favor de um financiamento adequado para esses hospitais. E mais do que isso, esse favor não está na conta de ninguém. Então, nós não sabemos nem quanto custa um hospital filantrópico. Porque esse favor, essa emenda parlamentar, esse aporte que as prefeituras muitas vezes fazem, isso não está na conta de ninguém. Ninguém faz a conta de quanto aquele determinado hospital fez de serviço e recebeu aquilo. Então, isso distorce o setor. Então, nós temos que lutar por uma remuneração adequada também para os filantrópicos, para que ele possa, evidentemente, fazer o seu papel, principalmente na saúde pública, que ele é importantíssimo, como falou o doutor Balestrin hoje. Os hospitais filantrópicos, as pequenas santas casas, são responsáveis por 55% do atendimento do SUS. Então, é absolutamente importante para o país que eles continuem vivendo, só que não podemos mais apenas que eles sobrevivam, eles precisam viver efetivamente. Muito obrigado, doutor Yusuf. Nós estamos com um tempo curto aqui, o doutor Rodrigo, com razão, está preocupado aí com o translado, mas eu acho que 5 minutinhos aqui para a gente abrir para as perguntas do pessoal. Como está sem trânsito nenhum, eu cheguei há pouco do aeroporto, viu, Brito? Fica tranquilo, à noite você vai estar lá em São Paulo no horário esperado. Então, eu não sei se tem microfone circulando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Bom, primeiro... Não, eu só amanhã cedo. Obrigado aí pelas palavras de vocês e pela apresentação. Não tenho intenção de ofender ninguém. Estou vendo aí que a Unimed não patrocinou o evento e nem a Rap Vida. Eu sou médico e diretor financeiro da Unimed de Franca e queria fazer uma pergunta focada um pouco no mercado. Depois de uma dessas empresas entrar em nossa cidade, nós crescemos 25% de mercado nesses últimos 2 anos. O senhor falou muito em valor em saúde, falou muito em desfecho, em qualidade, eficiência e economia, mas focou muito na qualidade. A vinda dessa outra empresa que tinha um modelo de gestão e assistencial focada mais no Nordeste para aqui a região Sudeste, tem causado um impacto muito grande do ponto de vista de mercado. Mas o que aconteceu na nossa região foi o inverso. Será que talvez não seja uma grande oportunidade, quando o senhor fala em qualidade,
para que essas operadoras de hospitais focados aqui na região sudeste possam reverter essa situação? Quando o senhor diz que a gente tem que crescer, mas não esquecer da qualidade e da eficiência. Então, queria que o senhor fizesse algum comentário em cima disso daí. Eu vou lhe dar uma resposta bem objetiva e bem curta. Não existe nada, absolutamente nada, que determine que verticalização é uma mágica ou uma porcaria, que rede é uma mágica ou uma porcaria e que estrutura independente é uma mágica ou uma porcaria. A verticalização, a organização em redes ou a manutenção como um hospital independente podem gerar hospitais de assistência de muito boa qualidade e de péssima qualidade. Depende de como cada um vai tocar. Então, eu, pessoalmente, não morro nem de amores nem de ódio por verticalização, rede ou por independência. Nós temos exemplos, não cabe aqui comentar, de, em cada uma das três, excelentes atividades e atividades não tão excelentes. A questão é saber qual é o respeito que existe à autonomia do médico dentro de cada uma. Qual é o respeito que existe aos direitos do paciente em cada uma. Se aquilo ali está buscando lucro, e todas buscam, tendo que escolher entre o lucro e a dignidade, como aconteceu durante a pandemia, ou se estão tentando buscar o lucro, e isso é legítimo, mantendo a dignidade. Essa é a escolha, a caracterização jurídica do hospital e o CNPJ do hospital não garante nem afasta que ele seja um bom hospital. Não garante nem afasta. O que acontece dentro do hospital, a qualidade, a acreditação, os processos, o respeito, é isso que vai fazer um bom ou um mau hospital. Então, nós, pelo menos na ANAP, a gente foge desse debate. Qual é o melhor modelo? O time da verticalização, o time dos independentes? Tem, gente, tem coisa boa e tem coisa ruim. Vamos ser claros em todas essas hipóteses. Quem é o corpo médico? Quais são os processos? Tem acreditação? Qual é o desfecho? Tem indicadores? E isso é um trabalho que a ANAP, desde sempre, e em particular com grande influência do Balestrin, desde sempre se dedicou a defender. E acho que essa é uma discussão muito mais interessante, e agradeço a sua pergunta, do que a discussão de aqui a gente virar verticalização futebol clube, redes futebol clube, ou anti-rede ou anti-verticalização. Pessoal, colaborar rapidamente com a sua colocação e a colocação do Brito, que essa mesma empresa que chegou em Franca recentemente, operadora de saúde, consolidadora nacional, chegou em Ribeirão Preto também, mais ou menos no mesmo momento, e aqui o fenômeno também foi o mesmo, justamente por essas deficiências aí que o Brito colocou, independente de ser verticalizada, de não ser, de ser rede, de não ser, é um player que foca muito em resultado financeiro e pouco em qualidade. E aí, com essa questão, Ribeirão Preto aconteceu o mesmo fenômeno que vocês verificaram em Franca. A Unimed cresceu, e não só a Unimed, a Santa Casa Saúde cresceu, a Bradesco Saúde cresceu em Ribeirão. Então, em 3 segmentos diferentes de público, houve crescimento por conta desse modelo muito agressivo do ponto de vista financeiro e pouco resolutivo para a liberdade de trabalho do médico e assistência do paciente. E o paciente percebe isso, e vê com bons olhos procurar outras alternativas. Para ter um exemplo, as funcionárias de casa tinham um plano de saúde dessa operadora, e quando nós percebemos a piora da qualidade, nós migramos para a Santa Casa Saúde, e hoje elas estão muito bem, muito melhor atendidas do que estavam. Então, assim, independe se é verticalizado, se não é, se é grande ou se não é. Depende de fazer qualidade. Se tem gente grande que faz boa qualidade, gente pequena que faz boa qualidade, gente grande que faz má qualidade, gente pequena que faz má qualidade. Muito bom. Doutor Yusuf, quer complementar? Não? Então, Rodrigo, acho que podemos fazer mais uma? Ou por conta do...
Então, aí por conta do nós temos o horário aí do Brito, também o doutor Balestrin, eu creio que esteja indo aí no mesmo voo. Então, a gente encerra aqui esse painel, agradecendo muitíssimo aí a participação e a atenção de todos vocês, e aqui a participação brilhante do nosso palestrante e dos nossos debatedores. Muito obrigado, viu? Um excelente final de semana. Rodrigo, super obrigado.